Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, muitas vezes teorizamos a respeito da fé, mas a sua fé é prática. Você diz que tem fé, mas o que ter fé implica na sua vida? O texto de Marcos, capítulo 4, dos versos de 35 a 41, Jesus nos diz que quem tem fé não tem medo. Então a fé afasta o medo. O texto diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou Jesus aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, esse texto nos mostra que a vida de Jesus era extremamente corrida. Jesus vivia numa agitação total, de um lado para o outro. Um dia de intensa atividade, aí os discípulos o chamam para atravessar para o outro lado do mar da Galileia. Ele entra no barco e, como está cansado, ele vai dormir. Só que, enquanto ele dorme, se levanta um vendaval e começa a jogar água dentro do barco. Então os discípulos vão até Jesus e, desesperados, eles dizem: Mestre, não te importa que morramos? Não te importa que morramos? E aí então Jesus repreende o vento e o mar se acalma. E é interessante que quando Jesus está falando com seus discípulos, diz: por que vocês têm tanto medo? Vocês não têm fé? Ou seja, nem sempre pensamos na perspectiva da fé desse lado, que quem tem fé não tem medo, e não tem medo porque confia em Deus. Se confia em Deus, sabe que todas as coisas estão na mão dele e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Por isso, é fundamental ter fé. Quem tem fé tem coragem, e quem é incrédulo morre. Quando a gente vê aqueles 10 espias que foram ver a terra enviados por Moisés, eram 12, Josué e Caleb, viram a terra e disseram que era possível conquistá-la, e os outros 10 incrédulos disseram que não. Os incrédulos morreram. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Então é fundamental entendermos isso. E outra coisa que me chama a atenção nesse texto: nós podemos estar com Jesus e ter problemas. Os discípulos tinham Jesus no barco e veio uma tempestade. Essa ideia ufanística de que o cristão não passa por problemas, ela é idiota, ela é imbecil, ela não é bíblica. Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci. Passar por problemas, passar por dificuldades é normal. Por isso, enfrente-os com coragem. Lembre-se, quem tem fé não tem medo. A gente enfrenta os problemas sem medo, porque a gente sabe quem está do nosso lado. Fique em paz, que Deus te abençoe. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.